Bom dia a todos. Então, sou Eide. No momento, sou responsável técnica pelo programa de tuberculose aqui no estado de Sergipe. Então, em comemoração à Semana de Combate à Tuberculose, nós vamos fazer essa web palestra falando sobre os desafios e perspectivas para o fim da tuberculose com o problema de saúde pública em Sergipe. Vamos fazer essa abertura falando um pouquinho como é que se encontra o programa de tuberculose, qual é a estrutura do programa de tuberculose aqui no estado. Então, aqui nós seguimos todos os protocolos do Ministério da Saúde no estado, né, que é a nível nacional, todo o tratamento, busca, tratamento, acompanhamento da tuberculose são definidos pelo Ministério da Saúde e o Sergipe acompanha plenamente. No nosso estado, nós estamos com o programa totalmente descentralizado para os municípios, onde os municípios são executores das ações e o estado tem a função de coordenação. Ficando com a parte de coordenar medicamentos, centros de referência, LACEN, as ações nos municípios que são executadas, acompanhamento de sistemas de informação, como o SINAM, o CIT-TB, o GAL, né, o GAL que é utilizado. Esses sistemas estão ligados a medicamentos, aos atendimentos de tuberculose, acompanhamento de tuberculose e ao laboratório. Então, aqui no estado, nós temos o Centro de Referência de Tuberculose, que fica situado na Rua Bahia, no CEMAR da Rua Bahia, onde esse centro de referência, ele fica com a competência de estar atendendo todos os casos extrapulmonares, os casos de resistência medicamentosas, ou casos de pulmonares com complicações e reações adversas maiores. E ficando para os municípios do tratamento, acompanhamento de todos os casos de tuberculose pulmonar. Então, nós temos todos os fluxos estabelecidos para dar esse atendimento, e a parte hospitalar, ela segue o trâmite normal de qualquer agravo, de qualquer doença, para quando há necessidade de hospitalização por tuberculose. Ficando a cabo dos municípios estarem enviando, seguindo, é claro, a regulamentação que é rotina do nosso estado, para poder dar esse atendimento aos pacientes de tuberculose. Todos os casos de tuberculose resistente são acompanhados pelo Centro de Referência em compartilhamento com os municípios, assim como os extrapulmonares. Não existe tratamento realizado somente no centro de referência. O centro de referência tem a competência de dar luz, de dar o meio de tratamento, e os municípios têm que estar acompanhando conjuntamente. A gente tem um fluxo estabelecido com os hospitais e com principalmente o USE, que é a principal porta de entrada hospitalar, e com o centro de referência para encaminhamento desses municípios do estado, servindo de elo para encaminhamento desses pacientes ao seu município de origem, para dar continuidade ao tratamento. Esse espaço hoje será também amplamente utilizado para poder a gente estar falando um pouquinho, dando conhecimento a vocês sobre o Plano Nacional para o fim da tuberculose como saúde pública no Brasil e, logicamente, Sergipe está inserido. Nós vamos focar muito nesse ponto, o doutor Marco Aurélio vai focar muito nesse ponto, para poder vocês ver as metas que nós temos que alcançar até 2035, para poder a gente entrar em eliminação da tuberculose. Então, eu agradeço a presença de todos vocês, e passo a palavra para o doutor Marco Aurélio. Bom dia a todos, bom dia Eide, bom dia a todos que estão presentes, assistindo agora ou assistindo em qualquer momento, né, esse evento. Como Eide introduziu, né, essa discussão nossa ela vai centrar as questões relacionadas a esses desafios que temos no controle da tuberculose. E apesar da tuberculose ser essa doença milenar, bastante conhecida,
que há mais de 50 anos a gente já tem um tratamento eficaz, mas mesmo assim, né, continua matando muitas pessoas ano a ano no mundo, né, aqui no Brasil também, e aqui em Sergipe, é fundamental, né, que a gente encare isso como um problema real de saúde pública e incorpore essas metas e essas ações no nosso dia a dia da assistência. Sabemos, né, que a tuberculose ela tem uma forte determinação social. Então, as medidas elas precisam integrar também outros setores fora a saúde, né? E, dentro da saúde, temos que reconhecer esse ponto, né, que são os determinantes sociais aí, que podem estar influenciando, ou seja, a dificuldade do diagnóstico, a evolução ruim, né, uma evolução para o abandono, para o óbito, e a dificuldade de cura em algumas pessoas. As metas do Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose é de alcançar pelo menos uma redução de 90% no coeficiente de incidência da TB e reduzir em 95% o número de mortes por essa doença até o ano de 2035. Sabemos, né, que a pandemia ela teve um forte componente na diminuição da rapidez para se alcançar essa meta. Então, vários indicadores acabaram perdendo o fôlego, né, no alcance dessas metas, principalmente nesses anos de pandemia. Então, a pandemia, a OMS mesmo já estima que ela diminuiu em cerca de 25% o diagnóstico e aumentou em 26% a mortalidade da tuberculose no mundo. Então, a dificuldade de você diagnosticar pessoas, você evita o rompimento dessa cadeia de transmissão. Então, diagnosticar todas as formas e o mais rápido possível, mais cedo possível, mais oportuno possível, você diminui a transmissão da TB no nosso meio. Então, a gente sabe que a pandemia ela trouxe influência, e é por isso que a OMS, no seu último relatório, ela traz, no relatório do ano passado, né, de 2021, relatório que saiu agora, ela traz algumas questões importantes, analisando a tuberculose nesse cenário da pandemia. Então, as principais mensagens são que a pandemia de Covid-19, ela trouxe uma regressão no controle da tuberculose. Então, ela reverteu anos nesse progresso da tuberculose. E isso é um desafio fundamental que a gente encare, né? Entenda isso, não aceite isso de forma passiva e isso como uma justificativa para o nosso não alcance das metas, e sim um desafio que a gente vai precisar, né? Fazer o que a gente perdeu nesses anos de pandemia, que a gente consiga recuperar isso mais rapidamente, né? Em pouco tempo, para que a gente não atrase mais essas metas. Então, as metas globais de TB elas não foram alcançadas, né? Embora exista algum sucesso em algumas regiões do mundo, em alguns países. O maior impacto da pandemia, de fato, né, vários estudos mostram isso, foi a queda no número de pessoas diagnosticadas. E a queda do diagnóstico, refletindo a queda no tratamento e o aumento de óbitos por tuberculose. Então, quando a gente pega um cenário, né, publicado pela OMS sobre a tuberculose no mundo, a gente está falando que são mais de 10 milhões de pessoas que adoecem por TB, e dessas, cerca de 8,2% viviam com HIV. Temos mais de 1,2 milhões de pessoas que morrem de TB no mundo ao ano, sabendo que temos países que têm problemas na notificação dos óbitos, então isso é uma estimativa, pode ser maior do que isso. Mais de 460 mil pessoas no mundo desenvolvem as formas de tuberculose multidroga resistente ou resistente à rifampicina, que são formas que trazem uma dificuldade maior no seu tratamento, e a gente tem mais de 208 mil pessoas que vivem com HIV e que morrem por causa da TB. Então, esses são destaques mundiais, mas quando a gente pensa nas Américas aqui, mais perto da gente, são mais de 320 mil casos novos de TB por ano,
que representa uma carga mundial aí de 3%, e o Brasil, né, dessa carga das Américas, né, é responsável por 33% dos casos. 11 mil casos nas Américas são estimados como TB multidroga resistente ou resistente à rifampicina, mais de 23 mil óbitos, né, por ano, e, né, cerca de 29.700 casos estimados da co-infecção TB-HIV. O Brasil, né, os casos de TB-HIV, no Peru, a gente tem a TB multiresistente, a tuberculose resistente, a rifampicina, que trazem esses dois países, né, o Brasil e o Peru, para a lista de países prioritários da OMS. Então, o Brasil ele ocupa essa lista por dois indicadores, tanto a quantidade de casos, como também a co-infecção TB-HIV. Já o Peru, o grande destaque é a tuberculose multiresistente. A TB no Brasil, né, esse é um dado um pouquinho mais recente, de 2020, né, ela traz, né, que a gente já teve esse dado ali. No Brasil, cerca de 69 mil casos por ano a gente tem de tuberculose no Brasil. E esses dados, né, a gente vem há mais de uma década aí com 72 e agora partindo para 69 mil casos de TB anual. O Brasil, né, como tinha reforçado no slide anterior, ele figura entre o grupo dos 20 países com maior número estimado de casos de TB e de co-infecção TB. A OMS classifica, né, os países em quem tem uma grande carga de tuberculose, que é o caso do Brasil, quem tem uma carga de tuberculose e HIV, né, que o Brasil também está nesse grupo, e países que têm uma grande carga de TB multiresistente ou resistente à rifampicina. O Brasil, apesar de ter casos, né, é um problema cada vez mais frequente, a resistência à rifampicina e a multidroga resistente, mas ele não está entre os países onde a multiresistência é o grande problema, né, diferente de outros países da Ásia e do continente africano. E, aqui no nosso lado, do Peru. Então, o Brasil ele tem duas versões desse plano, do Brasil livre da tuberculose. Né? Esse foi revisto, né, agora, considerando o cenário pandêmico. Né? Então, foi reestruturado, né, com o objetivo de trazer metas mais factíveis e propostas de aceleração também nesse processo de eliminação da tuberculose, como problema de saúde pública. Então, a grande visão que a gente tem desse plano é um Brasil livre da tuberculose como um problema de saúde pública. E traz as metas, né, preconizadas pela OMS, que é reduzir o coeficiente de incidência da tuberculose em 90%, o que significa, né, na prática, reduzir o coeficiente de incidência para menos de 10 casos por 100 mil habitantes até 2035. Então, na prática, é isso que a gente está indo atrás como país. E essas metas, é claro que a gente tem que trazer para o nosso local. Então, a gente tem que estudar as nossas metas e fazer o cálculo para tentar entender o que é essa redução de 90% até 2035. Então, não é o fim da tuberculose como doença, mas sim o fim da tuberculose como problema de saúde pública. E reduzir as mortes em 95%. Né? Então, uma diferença que há é que começa a contar óbitos ao invés de trabalhar só com taxa de mortalidade. Então reduzir o número de óbitos. Então, para que o Brasil, a gente tenha em 2035 menos de 230 óbitos por tuberculose. Por isso que é fundamental, não é, aqui, o trabalho da investigação dos óbitos de TB. Né? Algumas vezes a gente recebe declarações de óbitos que vêm apontando tuberculose. É fundamental entender, né, se aquela pessoa de fato tinha tuberculose, se ela está notificada, como foi esse diagnóstico, ou se não foi só um problema, um erro, uma suspeita que não foi confirmada e que pela investigação
pode ser descartado. Então, é fundamental que a gente entenda as mortes de tuberculose, quem está morrendo de tuberculose, para que a gente consiga reduzir a mortalidade pela TB. Esse plano ele está pautado, né, em 3 pilares, que vão ser os nossos desafios, e é disso que a gente vai conversar nessa web. Então, o primeiro pilar é a prevenção e o cuidado integrado centrado na pessoa. Então, um grande, não digo problema, mas uma grande situação que a gente tem, né, uma falácia que a gente sempre fala, é que tuberculose é uma ação programática e tem um protocolo e que trata todo mundo do mesmo jeito. Porque o remédio é o mesmo, o tempo de tratamento é o mesmo, os exames são os mesmos, estão disponíveis no SUS, seja do setor público, do setor privado. Então, apesar de tudo isso não ser mentira, né, isso não é suficiente. Então, a grande necessidade é que a gente entenda que os indivíduos que adoecem de tuberculose têm riscos diferenciados. As pessoas são diferentes. Não são todas as pessoas que têm o mesmo risco de adoecer de tuberculose. Não são o acesso não é igual para todas as pessoas ao tratamento. A cura entre as pessoas é diferente. Tem pessoas que, por estarem em algumas condições clínicas ou sociais, têm um risco aumentado de morrer ou de não curar, de abandonar o tratamento, de evoluir para uma multidroga resistente, para uma falência. Então, os riscos são diferentes. Então, a gente precisa que esse tratamento, esse cuidado, né, e até as atividades de prevenção sejam centradas na pessoa. Mas é claro que a gente precisa de políticas mais arrojadas, né, e um sistema de apoio. Né? Então, é fundamental que a tuberculose não fique só na saúde. É preciso que essa batalha seja uma batalha dos gestores, das categorias profissionais e, com o pilar 3, que a gente aumente e intensifique a pesquisa e a inovação no cuidado da tuberculose. Até uns 5 anos atrás, a gente falava muito pouco de evolução em tratamento da tuberculose. Né? Era o mesmo esquema. Em 2009 teve uma mudança, né, fazendo 4 em 1 ao invés de 3 em 1, mas as perspectivas terapêuticas eram muito ruins. Alguns estudos recentes trouxeram drogas novas para o tratamento do multiresistente, né, podendo fazer uma simplificação, uma diminuição de tempo de tratamento para multiresistência. Isso é muito importante, né? A mortalidade, a letalidade nas formas multiresistentes tem diminuído com isso. Isso se deu com pesquisa. Então, e pesquisa para doença, né, negligenciada precisa, né, ter um grande componente do setor público, das universidades, né, porque a gente sabe, né, que doenças endêmicas e doenças negligenciadas, né, há um interesse menor das políticas de financiamento. Vou falar agora de alguns pontos. Né? A gente não vai detalhar o plano como todo. O plano é um material importante, é importante que todo profissional, toda pessoa interessada em tuberculose leia o plano. Ele é fácil de ser encontrado no site do Ministério da Saúde, ele está disponível, e aqueles que trabalham diretamente, né, nas coordenações também, se tiverem dificuldade, podem estar entrando em contato direto com a coordenação do programa, com a diretoria. Então, um ponto fundamental, diagnosticar oportunamente todas as formas de tuberculose, com oferta de cultura e teste de sensibilidade, né, de acordo com as recomendações que estão vigentes, incluindo o uso de testes rápidos. Esse é um ponto fundamental, o diagnóstico. E a gente viu que a pandemia mundialmente afetou principalmente esse componente, o diagnóstico das formas de tuberculose. A gente vai detalhar um pouquinho sobre isso, né, sobre estratégias que o Estado também, no período da pandemia, precisou, né, de se reorganizar para esse diagnóstico, e também tratar de forma adequada e oportuna todas as pessoas com diagnóstico. Então, não é só diagnosticar, é tratar. E a gente precisa
saber qual é esse tratamento, qual é a disponibilidade desse tratamento, coisas que mudaram também, né? Então, a gente tem toda uma geração que tem mais de 10 anos aí que já conhece o esquema de tuberculose só como um esquema básico mesmo, e as novidades dos últimos 2 anos, que é a apresentação do 3 em 1, né, para criança, em comprimido que se dissolve com facilidade, não precisando mais você montar esquemas com doses separadas. Então, isso é uma evolução também, isso não era disponível, né, anteriormente, era trabalhoso e difícil garantir a absorção dos medicamentos para as crianças, e hoje a gente tem essa possibilidade, né? É fundamental que a gente vai ver indicadores, que a gente intensifique essas ações colaborativas com TB e HIV. Essa é sempre uma discussão. A tuberculose com HIV deve ser tratada onde? Ela deve ser tratada pelas equipes, né? As equipes devem cuidar dessas pessoas, às vezes de forma colaborativa com os serviços de HIV e em algumas atividades ali, perto do domicílio, garantindo a tomada de medicação, né, tirando dúvidas. A gente vai conversar sobre isso também, que isso é fundamental no nosso programa. Intensificar ações de prevenção. Esse é um ponto que há pelo menos 5 anos vem tido ênfase no Programa Nacional de Tuberculose, a gente começar a ampliar as medidas de prevenção, além das medidas de prevenção, né, pensando na transmissão da doença, as medidas de prevenção medicamentosas. A gente tinha muita resistência no passado a fazer a profilaxia, né, o tratamento preventivo da tuberculose, tanto que a gente chamava anteriormente de profilaxia medicamentosa para TB, né? E hoje, né, a gente tem há pelo menos 5 anos essa ênfase com a discussão de novos esquemas para tratar a infecção latente pela tuberculose. A gente vai detalhar um pouquinho essa questão aí também nos próximos slides, e intensificar ações estratégicas para populações vulneráveis. Temos adoecimento e desfecho bastante diferenciado nas populações. O nosso território tem populações que têm maior risco e que precisam ter mais acesso, e que precisam ter mais cuidado. E cabe a gente, né, nessa organização do nosso plano local, identificar onde estão esses bolsões aí, onde eu tenho mais morte por TB, onde eu tenho mais abandono, que perfil é esse dessas pessoas, né? Eu tenho unidades prisionais na minha unidade, né, no meu município, na minha área, né? Essas populações, eu tenho muito idoso, né? Eu tenho população que vive em situação de rua, né, que é mais comum nas cidades maiores, mas também eu tenho que estar atento ao meu território, porque a gente sabe que são pessoas que têm um risco maior do adoecimento, e além do adoecimento, da morte ou do abandono ao tratamento. E aí, o pilar 2, a gente não vai enfatizar muito, mas a gente tem que saber que isso é fundamental, né? Que a gente tem esse compromisso político, né, dos nossos governantes em todos os níveis, das gestões, das coordenações, dos políticos, para que a gente garanta recurso para ações de enfrentamento na TB. A gente está falando de recursos para pesquisa, recursos para medicamento, para que não se falte medicamento, para insumos, né? Porque mundialmente, né, a grande discussão é que o diagnóstico da tuberculose ela tem que cada vez mais caminhar para o uso de teste molecular de forma mais universal, né? Porque o teste rápido molecular tem uma eficácia, uma eficiência, uma sensibilidade bem maior para a tuberculose do que os tradicionais, apesar de ser um exame muito bom, a baciloscopia, conhecido há século, a gente tem hoje melhores resultados com o teste rápido molecular. E, além disso, precisa-se de recurso também, né, para trabalhar com essas populações. Então, a gente precisa, porque a tuberculose é uma doença infecciosa, que precisa de um medicamento para tratá-la, mas também as pessoas precisam se alimentar, né, para poderem ter uma recuperação, e não estarem se expondo tanto ao adoecimento. É importante que a gente cada vez mais traga a sociedade civil para essas estratégias de fortalecimento do enfrentamento da TB,
aumentar essa articulação intra e intersetorial, não é? A gente mesmo da saúde, então, está articulando a atenção primária com vigilância, apesar disso ser a coisa mais básica que tem, a gente precisa sempre estar reforçando, mas, além disso, fora da Secretaria de Saúde, com assistência social, e com outros serviços que consigam trabalhar também com os determinantes sociais da TB. Fortalecer as ações de vigilância. A gente tem uma doença de notificação compulsória. No Estado, o tratamento está muito vinculado à notificação, mas a gente tem muito problema de informação. Às vezes, o que está acontecendo com o paciente não está sendo adequadamente descrito na sua ficha de notificação, o tipo de diagnóstico, se é um caso novo, que são informações essenciais para monitorar aquele caso. O acompanhamento adequado desses casos. Então, tudo isso, a velocidade na informação é fundamental para que a gente consiga enfrentar a doença direito. A gente tem um banco que é um banco importante, a gente vai fazer uma análise dele rápida agora nos próximos minutos, mas essa informação ela tem algumas fragilidades, que é a falta, em alguns campos, em algumas situações, dessa qualidade. Então, fortalecer a ação de vigilância no território, de notificação, de acompanhamento de banco, é fundamental para que a gente saiba o tamanho desse enfrentamento. E, além disso, é claro que a gente precisa estabelecer parcerias para aumentar as pesquisas. O Brasil pesquisa muito tuberculose, tem aumentado esse estudo, mas a gente sabe que pesquisa, principalmente para a incorporação de novas tecnologias e iniciativas mais inovadoras, precisa de recurso, precisa de financiamento. Aqui a gente tem um gráfico do Ministério da Saúde, do boletim do Ministério da Saúde, que ele trabalha com os dados aí até 2020 para ver a incidência, e mostra essa queda que a gente tem em 2020 da taxa de incidência. Seria muito bom se os estudos não estivessem já mostrando que isso é fruto de um subdiagnóstico ocorrido nos anos de pandemia. Esse subdiagnóstico tem vários fatores. Primeiro, antes de pandemia, os serviços se modificaram, pararam de fazer sua busca ativa, alguns serviços, mesmo de atenção primária à saúde, eles passaram a ter outro fim, a ter o controle da Covid como uma coisa mais importante, e é. As pessoas também passaram a não procurar os serviços tão facilmente, eram resistentes aí ao serviço com medo de se infectarem, e com isso adoeciam, e acabavam indo em formas mais graves para os prontos-socorros e acabavam morrendo também. Por isso que a gente tem um reflexo importante no número de casos, mas na mortalidade não houve modificação. Então, porque as pessoas continuaram morrendo igual por tuberculose, mas descobriram menos casos. E é claro que a gente está falando aqui, na análise, que a gente tem uma manutenção da mortalidade, mas essa mortalidade pode até ela está encoberta por casos que não foram diagnosticados como Covid nesse momento, ou co-infectados e acabaram a causa-morte indo só Covid e não entrando na tuberculose. Aqui é só mostrando e reforçando isso, que a gente tem que entender que a tuberculose se dá de forma diferenciada no território. Mas é um problema para todos. Então, a gente tem os estados do Amazonas, do Rio e do Acre, os que apresentam o maior risco de adoecimento em 2020, o que apresentaram as maiores taxas de incidência. E quanto à mortalidade, aqui avaliando o ano anterior, o Amazonas, Pernambuco e Rio de Janeiro tiveram a maior mortalidade. Sergipe teve sempre ali no meio, nem entre os maiores, nem entre os menores. Mas, quando a gente vê a distribuição aqui em 2020, é mais ou menos isso, está ali no meio, nessa incidência
próxima do Brasil, né? A do Brasil ali de 32,5, né? Sergipe está ali perto disso. Mas o que é que a gente tem quando a gente avalia a incidência em Sergipe? Apesar da gente ter essa taxa moderada de incidência, a gente está num processo de aumento de número de casos, principalmente de 2012, a partir de 2012. E a gente não sentiu tanto o reflexo da queda de número de casos no ano pandêmico. A gente teve uma queda em relação, vejam que em 2018 para 2019 a gente, né, aumenta bastante, volta a estar aumentando. 2020 tem uma certa queda, mas uma manutenção de casos acima do que vinha nos anos anteriores. Então, pode ter tido esse reflexo aí da pandemia, mas a gente continuou com a tendência de aumento de casos. Então, é uma tendência positiva. Vinha numa certa estabilidade até 2012, aí, até uma certa queda, mas depois a gente passa a ter um aumento aí significativo do número da taxa de incidência de tuberculose. Então, a gente está em um processo de aumento de casos. Então, isso a gente tem que pensar, porque se a nossa meta do plano é eliminar, então a gente tem um serviço extra, que é começar a fazer com que essa curva caia, né? E para isso a gente precisa descobrir mais casos. Ali eram todas as formas de tuberculose, né? Mas isso ocorre também com a tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial, né? Então, aqui é a pulmonar que tem ou um teste rápido molecular, ou a cultura positiva, ou baciloscopia positiva. Então, a gente observa que a tuberculose pulmonar, ela vem no mesmo padrão da tuberculose, de todas as formas, mas vinha nessa estabilização mesmo, aí até 2012, e a partir de 2012, a gente começa a ter um aumento das formas pulmonares confirmadas laboratorialmente, né? E um incremento aí significativo dessa incidência desde 2012. Isso não se dá de forma homogênea no território, então a gente tem as regiões, esses gráficos que a gente vai ver agora, né? É um resumo das regiões de saúde, não é o município, né? Então a gente observa que a região de Socorro, a região de Itabaiana e a região de Lagarto, elas apresentam, né, uma tendência essa taxa está aumentando anualmente. Quando a gente pensa na região de Estância e de Propriá, né, apesar de ter uma grande variação anual das taxas, mas, numa análise, né, apesar de uma certa estabilidade, é de cair, então a gente vê uma queda de número de casos. E quando a gente pega essas outras duas regiões, Glória e Aracaju, elas apresentam comportamentos que, durante esse período que a gente avaliou aí de 20 anos, uma certa variação, né? Então, Glória vinha de 2000, né, a 2005, aumentando numa tendência ali explosiva de casos, mas, desde então, começou a apresentar uma queda no número de casos. Queda do número de casos é a nossa meta. Só que a gente sempre tem que tentar entender, né, se essa meta ela tem sido alcançada de forma real, se a gente realmente está diminuindo casos ou a gente está diminuindo diagnóstico. Então, a gente tem que ver tudo isso, né? Áreas de difícil acesso, será que está diagnosticando menos tuberculose do que as áreas de mais fácil acesso? E aí, Aracaju, né, a região de Aracaju, é claro que a capital tem um peso importante aqui, né, mas os municípios vizinhos também, né? Então, São Cristóvão, que está nesse entorno, né, que tem uma unidade prisional grande, Aracaju também tem uma unidade prisional, fazem com que o comportamento seja especial nessa região. A gente vinha também, né, de 2001 a 2010, num processo de queda, e aqui começa a ter uma explosão de casos. E se a gente for analisar os gráficos, a gente vê que em Aracaju é onde você consegue ter uma regularidade maior ali
das taxas de incidência, quer dizer, os pontinhos vermelhos estão mais perto, mais próximo da linha da tendência, né, mostrando que é por aí mesmo, né, que está tendo esse aumento, essa tendência de aumento de casos na região de Aracaju. Então, é só para a gente entender isso, que cada lugar tem um comportamento diferente, tem uma velocidade de transmissão diferente, que depende de aspectos de serviço de saúde, de acesso das pessoas a esses serviços, mas também de acesso a diagnóstico e ao tratamento e às condições socioambientais daquele local. Essa imagem aqui, ela é uma consolidação de todas as formas de tuberculose, pensando nas tuberculoses pulmonar confirmada laboratorialmente, e nas pessoas vivendo com HIV/AIDS. Mostrando que a cura, nesses 20 anos de análise, ela foi semelhante em todas as formas, como nas formas pulmonar, e chegam além de cerca de 74%. Mas, quando a gente pensa na pessoa vivendo com HIV, essa cura ela tem sido, durante esses 20 anos de análise, menor do que 50%. A gente tem tido nas pessoas que vêm com HIV um abandono que chega a 18%, né? E um óbito de 25,5%. Então, a gente tem uma mortalidade muito alta. Então, essa população, por isso que ela está no plano em destaque, que a tuberculose nas pessoas que vivem com HIV se comporta de forma diferente. Por isso que a gente tem que procurar o HIV em todas as pessoas que têm tuberculose, para saber se aquela pessoa vai ter um desfecho diferente, o que é que eu posso fazer para que ela não tenha esse desfecho ruim, óbito ou abandono, que ela evolua para a cura. Então, essa é a nossa luta, já que hoje o HIV é uma doença tratável, né? Uma doença que, quando tratada oportunamente, ela consegue ter uma evolução semelhante às pessoas que não vivem com HIV. Mas, mesmo nas pessoas, né, em todas as pessoas que têm tuberculose, a gente tem tido em Sergipe um alto abandono, um abandono que tem superado os 10%. E o que é que isso traz? Isso reflete numa transmissão contínua da doença. Então, a gente continua tendo pessoas que estão transmitindo a doença. Então, é difícil a gente começar a cair o número de casos se a gente continua tendo pessoas que podem estar transmitindo. E sabendo que pessoas que já tiveram tuberculose, ou que têm tuberculose, e que se submeteram ao tratamento, elas têm um risco maior de selecionar resistência daquela micobactéria, selecionar resistência aos medicamentos que estão disponíveis, né? Então, é fundamental a gente entender isso, né? E os óbitos também, a gente continua, né, aí com esse percentual de uma mortalidade em pulmonares de 5%, 5,3%, é uma letalidade alta para esses casos. Em todas as formas de 6,59%, quando a gente fala todas as formas, a gente inclui aí também formas meníngeas, formas que podem ter uma gravidade maior, por isso que tem uma letalidade um pouco maior do que as formas pulmonares. Aqui no Brasil, como tem se comportado essa cura no Brasil? Então, o Brasil tem mantido esse abandono aí maior de que 10%, então a gente tem se comportado ruim também, né, dessa mesma forma, porque os nossos, né, resultados refletem nos dados nacionais também, né? Então, a gente tem mantido essa cura ruim. A gente, há mais de 2 décadas, luta por uma cura superior a 85%. Há mais de 2 décadas que se discute estratégias para melhorar essa cura. Já conseguimos, em algum tempo, né? Mas a gente tem enfrentado essa queda na taxa de cura também. Apesar de termos um esquema
mais fácil de ser administrado, disponível, né? Mesmo assim a gente tem tido essa cara. Então não adianta a gente ter um protocolo, a gente precisa realmente centrar nas pessoas. Aqui é o nosso resultado desses 20 anos aí. Então a gente está nessa variação, então aí eu botei, né, nesse gráfico todas as formas e as formas pulmonares bacilíferas. Então a gente cuida dos dois meio parecidos. É para cuidar de todos parecidos? É, claro que é. Mas se espera que pelo menos nas formas pulmonares bacilíferas a gente tivesse uma cura melhor, já que elas são as formas transmissíveis, né? Elas são as formas, tanto que quando a gente vai avaliar alguns indicadores, alguns pactos, se utiliza a tuberculose confirmada laboratorialmente. A gente vê que em alguns anos aí a gente conseguiu chegar lá nos 85%. É claro que a nossa meta é 100%, né? Mas, né, a gente tem tido aí essa estabilidade nessa cura aí em cerca de 74%, 72%, 74%, 75%. Então, e aqui tem um ponto importante, que é além do cuidado, além do medicamento, do acompanhamento, a informação. Então, a gente precisa ter uma informação. Eu termino de tratar o paciente, foi 6 meses de tratamento, eu tenho que informar isso no sistema. Eu tenho que entregar isso no boletim de acompanhamento para o meu coordenador, para que isso entre no sistema e eu saiba que aquele caso foi encerrado, foi concluído adequadamente, ele não está ali. Porque a gente, quando vai olhar para o banco, né, eu estou falando muito de banco de dados, a gente vê pessoas de anos anteriores que estão lá com informação desconhecida. Quer dizer, você não sabe se a pessoa abandonou, se a pessoa morreu ou se a pessoa curou. Porque mesmo se ela foi transferida, ela tem que chegar em algum lugar e alguma coisa tem que ser feita com essa pessoa. Quando a gente transfere uma pessoa e essa pessoa ela desaparece, ela abandonou o tratamento, ela não foi transferida. Né? Ela só é transferida quando eu me comunico com o serviço que eu encaminhei a pessoa e eu sei que aquele serviço já identificou ela e já está em tratamento. Por isso que é fundamental que essa articulação da equipe da atenção primária seja feita com sua equipe de nível central. Então, se eu estou dando alta por transferência, se algum paciente meu vai mudar de área ou vai mudar de município, eu tenho que informar isso imediatamente, saber o endereço para onde ela vai, o local, forma de contato, para que a Secretaria Municipal articule, se for no seu próprio território, para onde ela está indo, ou entre em contato com o coordenador do município que ela está indo, que articule junto com a coordenação estadual, né, para que a gente garanta que essa pessoa vai para algum lugar e vai ser acompanhada. E se ela for para outro estado, entra em contato do mesmo jeito com a coordenação, que vai entrar em contato com a coordenação estadual, para poder fazer articulação com os coordenadores dos outros estados, para que garanta que essa pessoa vai ser tratada e vai ser curada. Quando a gente vê o abandono, né, tem uma grande variação aí, mas ali cerca dos 10%, o abandono no HIV, na pessoa que vive com HIV, tem sido alto em alguns anos, né? Mas quando a gente vê a letalidade, né, o número de óbitos, a gente vê, né, principalmente aí, ó, em alguns anos, que essa letalidade, né, aqui ela está anual, né, a gente fez aquela primeira análise que foi dos 20 anos tudo junto, né, mas a gente observa que teve alguma mudança, mas nada concreto, né, porque a gente podia até estar caindo realmente essa letalidade, mas só que a gente tem aí, em 2020, esse aumento para quase 30% de letalidade. Enquanto que nos outros casos, em 2020, foi de 4,9%. A gente tem casos aqui que ainda estão em aberto, em 2020, né, que é analisando 2019, mas assim a gente tem casos em aberto.